Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Está aqui entrevistando o Dr. Carlos Alberto Fonseca. Ele é psiquiatra, ex-assistente de ensino do Hospital das Clínicas de São Paulo e professor adjunto da UFAL em Psicologia Médica e Psiquiatria. E aí, nesse último bloco, a gente reserva para uma série de perguntas que geralmente são feitas. E aí, como uma origem até do interior, gostaria de fazer esse exemplo. Se dizia muito, antigamente, que alguém morreu de desgosto. O que seria morrer de desgosto hoje? Possivelmente estados depressivos severos sem tratamento. Né? Pessoas de idade que às vezes se diziam, morre de velhice. Estava tão fraquinho também, morreu sem um diagnóstico. Né? Eu acredito que sim, pode ser. Agora, não tenho confirmação disso em estudo com pessoas de idade, psicogeriatras, né? Como a depressão mata? Falência de todos os como é uma afecção que traz diminuição da vitalidade, do movimento, da alegria de viver, do chamado elan vital. Então, isso tudo contribui para uma como é que se diz? Uma perda cada vez maior da capacidade de se revigorar. Pode-se dizer que o primeiro episódio de uma depressão endógena, o indivíduo passa meses e sai espontaneamente. Os outros episódios, porque a característica da depressão endógena é uma doença, faltou dizer, é uma doença periódica, distúrbios cíclicos do humor. Só depressão. Aquele que tem depressão e tem exaltação, cai naquilo que se chama distúrbio bipolar. Mas a depressão, à medida que vai acontecendo os episódios, ela vai sendo mais resistente e durando mais. Por isso que o recurso ao medicamento é de grande importância. E quando o medicamento falha, o estímulo elétrico é a solução. E eu acompanhei, apliquei, porque tinha anestesista, era a turma da anestesia do Hospital das Clínicas e ia para o hospital psiquiátrico. Então, era uma aplicação, com 8 minutos, a pessoa despertava e perguntava como vai fazer o tratamento ou não? Como se trata de neurotransmissores, em muitos momentos se trabalha nisso com os remédios, a gente pode dizer que sair da depressão, melhorar o seu padrão mental, o seu funcionamento, pode ser fazer o caminho da roça? Fazer o caminho, fazer com que os transmissores cheguem aonde devem chegar? Perfeito. Cheguem aos receptores pós-sinápticos. Sinapse é o lugar onde eles transitam, né, onde eles passam, e os receptores são quando o neurotransmissor chega no receptor, dá-se a energia. É possível fazer isso sem medicamento? Existem algumas coisas na medicina que não sabemos. Por exemplo, o que é que acontece o efeito placebo? Você está tomando um remédio sem saber, acreditando que é o remédio e você melhora. Essa é uma situação que não se sabe o que acontece dentro do cérebro. O que é que está agindo que a convicção dele de estar tomando o remédio promove uma correção, ainda que temporária. A fé é um efeito placebo? A fé tem grande importância, sim, e pode ter um efeito placebo, até como um efeito de saber esperar.
de ter a capacidade de suportar uma situação negativa para chegar... Os grandes cientistas é aqueles que fazem as tentativas. Diz que Thomas Edison já tinha feito 400 e tantas tentativas para acender a luz, e o auxiliar dele disse: senhor Thomas, o senhor já fez 400 experiências? Não vai acontecer. Ele disse: não, o senhor não vai descobrir nada. Ele descobriu que 400 vezes, por esse caminho, 400 vezes não deu. É verdade. Aí, quando ele chega em casa, a mulher diz para ele: mas você só pensando nos seus trabalhos, essa cabeça vazia. Aí ele diz: eita, a lâmpada, eu não esvaziei a lâmpada, não coloquei vácuo. Voltou, fez o vácuo na luz e a luz de tungstênio, né, acendeu. E aí permaneceu acesa. Era o vácuo que ele não tinha feito. Isso é histórias que aparecem no livro. Num caso de alguém que... Primeiro, eu acho que até uma pergunta anterior a essa, é tipo, há remédios com efeitos colaterais que fazem com que o paciente prefira ficar com o seu distúrbio do que com o remédio? Existem pessoas que se sentem tão mal com a medicação, a boca fica seca, porque as glândulas salivares, certos medicamentos fecham, tem uma ação anticolinérgica, fecham, e a boca fica seca, e até aparecem aftas, fica ferida de uma tal forma que eles, pela sensibilidade que ele tem, a substância que tem que ser trocado por outros mais leves para ele tolerar. Essa é uma questão recentemente estudada, que é a tolerância e a intolerância. A pessoa diz: esse remédio me causa um mal-estar, isso é uma coisa terrível. Não é uma coisa terrível. Você não responde bem a ele. É porque, exemplo, se você pega uma bula de um remédio, e não se trata apenas de remédio psicotrópico... Perfeitamente. Você tem uma certa... Você é capaz de desistir de ver, Desistir, né? porque... Náusea, dor de cabeça... Porque o médico do laboratório, o farmacêutico do laboratório e o advogado nos Estados Unidos fazem tudo para não serem acionados na justiça. Outra coisa, no ponto de se fazer essa medicação, corre o risco de se automedicar? Isso é o que mais tem. E isso é nocivo, altamente nocivo, porque a pessoa não está em condições, mesmo até sendo um médico, ele não está em condições de ser objetivo. Ele vai pecar por excesso ou por escassez, entendeu? É preciso uma pessoa que não esteja tão envolvida com ele, que possa administrar bem. Exemplo, um depressivo que tem o seu desconforto, e ele descobriu que num remédio, vou pegar um mais popular, um Rivotril, ele conseguiu um conforto de noite. Mas ele foi medicado para de noite. Aí depois ele começou a sentir esse desconforto de manhã. Já ele mesmo já adiciona. Isso. Isso daí não o torna um drogadito? Torna. Esse é o caminho, porque ele não sabe que o tranquilizante é muito importante, mas por 15, 30 dias, 40, depois ele sai. Por quê? Os antidepressivos fazem a mesma coisa que os tranquilizantes. Reduzem a ansiedade, a angústia. E muitos deles dão sono, entendeu? Dessa forma, o tranquilizante pode ser retirado gradualmente. Por isso que é uma arma fantástica, mas não é para sofrer abuso. Tomar por um ano
Ou até a pessoa dizendo no meu consultório, eu tomo, olha, doutor, o senhor medica o que o senhor quiser. Agora, meu Lexotan, o senhor não mede, porque eu tomo há 8 anos. Quantos comprimidos a senhora toma? Meio. Minha senhora, meio comprimido, de 3 miligramas, a senhora está tomando o mínimo. Então, não vejo como trabalhar a senhora para a senhora tirar isso. Mas era possível substituir isso por gotas, e reduzindo, e colocar alguma coisa que faça o efeito. Por exemplo, Dramin costuma dar sono. Então, a senhora toma Dramin, que não dá tolerância. O tranquilizante pode dar tolerância, que é, essa dose não faz mais o mesmo efeito, tem que subir. Mas há pessoas que vivem com aquela dosezinha mínima. Passa a ser quase que o chazinho da noite. Vai dormir, toma o seu chá, toma o seu copo de leite. Então, para essas pessoas, não vejo uma contraindicação. Agora, existe um movimento nos Estados Unidos e na Europa apontando que os tranquilizantes da família benzodiazepínicos estariam, pelo uso abusivo de muitos anos, eles poderiam estar prejudicando a função do córtex cerebral e induzindo formas de demência. O que é demência? O caduco. Aquele indivíduo que começa a não se lembrar de coisas recentes e a não mais aprender com a experiência e com a leitura. Pois bem, foi uma aula, viu, doutor Carlos? Muito obrigado. Viu? Eu fico muito feliz em ser entrevistado por você, porque você me surpreendeu com as suas perguntas a respeito, por exemplo, dos neurotransmissores. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.